Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, primeiro episódio. E aí, Adriano, tudo bem? Beleza, Enéas? Que bom falar com você aí. Faz tempo que não nos vemos, nos falamos, mas que bom. Tamo junto aí nesse episódio aí. Legal, começando aqui uma nova série para o podcast Reconectados e também para o canal do YouTube Minuto Profético. E aí, Adriano, como é que tá esse canal aí, Minuto Profético? O que você pode dizer aí para nós? Rapaz, é um sonho, né? Desde quando eu estava no seminário, sempre tive vontade de gravar alguns vídeos, né? Eu não sou um bom apresentador, mas o que eu gosto muito é de profecias, né? E esse canal tem sido como se fosse um hobby para mim no ministério, onde eu coloco ali minhas ideias, o que tenho estudado sobre Apocalipse e Daniel. E estamos chegando aí a 1.000 inscritos, já com 4, 5 meses aí de canal, e eu estou muito satisfeito com ele, né? Acredito que ele pode crescer mais, né? O tema do seu canal, o Minuto Profético, é Apocalipse, as profecias, né? Do tempo do fim. Isso, ali no canal eu tento ser bem interdenominacional, né? Não defendo placa de igreja. Porém, eu faço o seguinte, eu pego interpretações de grandes teólogos aí, de Apocalipse e Daniel, das profecias, coloco a posição deles, né? As posições deles e depois coloco a minha, né? Como um teólogo, eu coloco a minha posição, o que eu acho mais coerente, e deixo que a molecada, a turma aí que assiste, eles tirem as próprias conclusões, né? E Adriano, você fala da onde, de que estado, de que cidade? Beleza, eu estou em Goiôerê, no Paraná. Repete eu aí. Repete aí. É meio complicado mesmo. Goiôerê. Aqui, para poder aprender a falar, você tem que dividir a palavra, né? O nome ele já era dividido, né? É Goiôerê. Agora tá tudo junto, né? Goiôerê. É aqui pertinho de Campo Mourão, Maringá, indo para Cascavel, Foz do Iguaçu. Uma cidade boa, terra boa, simples, humilde, mas bem acolhedora. Legal. Esse nome é indígena? Isso significa águas claras. Olha que legal. Bonito, né? Quando a gente percebe o significado, o nome fica mais gostoso de ouvir, né? Goiôerê? Goiôerê. Goiôerê. Isso. Legal, já peguei já. Águas claras. Isso. Lembrando que eu e Adriano, nós estudamos juntos no Seminário Adventista de Teologia em Engenheiro Coelho, os 4 anos ali, um suportando o outro. E aí, com a graça de Deus, ele se formou, nós nos formamos, ele foi para o Paraná e eu estou aqui em São Paulo. E nós nos unimos agora, podcastreconectados.com.br e o Minuto Profético, canal do YouTube, para essa série especial chamada Distopia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Adriano, o que é um apocalipse? Geralmente a gente sempre associa apocalipse com o mal, com o fim, com destruição. O que significa a palavra apocalipse? O que é um apocalipse? Então, pastorzão, Apocalipse ele chegou para nós, né? Hoje, essa palavra está ligada muito à tragédia, a fim dos tempos, né? Mas, na verdade, Apocalipse é uma junção de 2 palavras ali, que significa literalmente retirar o véu. João, que recebeu essa mensagem, só lembrando, né, o título Apocalipse, ele é um título tardio, não foi João que colocou lá, né? Apocalipse de João, né? Foram os leitores que acabaram lendo e tiraram da primeira palavra do verso 1, que você já leu aí,
revelação. Então, Apocalipse é retirar o véu, desocultar ou revelar algo que está oculto, né? E João, ele por sua vez estava preso. O imperador Domiciano levou o prisioneiro, e tem uma história muito interessante, né? Que Domiciano tentou matá-lo jogando num caldeirão. Alguns dizem de água fervendo, outros dizem até de óleo, né? Que era um lugar que produzia muito azeite. Uhum. Mas enfim, o velhinho saiu inteiro do caldeirão, e Domiciano percebeu que se ele matasse João, seria como se tivesse o que aconteceu no passado, quando mataram o Cristo e o cristianismo começou a crescer mais e mais. Então, Domiciano tentou calar a voz do profeta, levando ele para uma ilha, né, chamada Patmos. Patmos é uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, situada a sudoeste de Éfeso. Tem cerca de 29 quilômetros de circunferência. E por causa do seu aspecto triste, serviu por determinação dos imperadores romanos de lugar de detenção para criminosos. Para esta ilha foi desterrado João por ordem do imperador Domiciano, e foi ali que ele recebeu a revelação descrita no livro do Apocalipse. E lá preso, na sua vida ali como um escravo, vamos dizer assim, trabalhando como pedreiro, né, extraindo pedras preciosas para o reino. Muita gente pensa que João estava lá acorrentado numa cela, né, preso, mas não, ele estava ali trabalhando, retirando pedras para poder levar para o continente. Só que as notícias, Enéas, que ele recebia não era boa, né? Uhum. As notícias eram que os irmãos, parentes, amigos, os apóstolos estavam sendo mortos, porque estava acontecendo uma grande perseguição ali contra os cristãos, né? Os judeus, por sua vez, ainda continuavam com sua religião lícita, mas os cristãos, os da seita do caminho, eles eram perseguidos e mortos. E João, recebendo essas notícias, só tragédias, pensou: não há mais luz no final do túnel. Há uma escuridão diante de mim, e o futuro para o cristianismo é um futuro trágico. E é nesse momento que entra a revelação, né? O anjo atravessa o universo com a notícia, as boas novas, e chega até a ilha de Patmos e desoculta, né? Retira o véu dos olhos de João, mostrando esperança que o Cristo que morreu ainda está vivo e voltará. Entendi. Então, assim, João é o último apóstolo vivo. Nesse momento que ele está na ilha de Patmos, né, na ilha penal, uma ilha onde ficavam os presos, né, do império, ele é o último apóstolo vivo, o último dos discípulos vivo. E enquanto ele está preso, como você disse, ele recebe notícias vindo da comunidade cristã ali da Ásia Menor, mesmo de Jerusalém, e as notícias não são boas. Então o contexto aqui é um contexto de tristeza, né? De perseguição, de dificuldade, de tristeza. Então essa revelação vem assim num momento bem propício, né? Digamos assim, a igreja está em perigo. A última voz viva, ou o último discípulo daqueles que tiveram contato com Jesus, o último discípulo vivo, esse mesmo está preso, ou seja, tentaram silenciar o discípulo que viu Jesus, que pregava, que exortava, que dirigia, que era um testemunho vivo, né? Um testemunho ocular, e ele próprio estava preso. Agora, Adriano, a gente observa que Apocalipse é um estilo de literatura da Bíblia, né? Assim como tem poesia, assim como tem os evangelhos, assim também tem os livros apocalípticos. Na Bíblia tem algum outro livro que se enquadra nesse estilo apocalíptico? Sim, Enéas, olha só. É interessante o livro do Apocalipse, que ele tem uma literatura, vamos dizer assim, quase singular, né? Porque a literatura apocalíptica, ela não deu início no livro de João, o livro de Apocalipse de João. A literatura apocalíptica ela já foi produzida no período que nós chamamos de intertestamentário, um período onde que Deus ficou em silêncio, Deus não enviou profeta, e alguns bons intencionados judeus começaram a escrever livros para motivar e dar esperança para o povo, que em meio à tragédia haveria o livramento de Deus, né? Mas não são livros inspirados, né? São livros históricos. Como nós estamos falando sobre a literatura, o próprio livro, ele reúne quase todas, ou se não posso dizer, todos os estilos literários que a Bíblia tem. Nós encontramos poesias, encontramos salmos,
encontramos história, encontramos também evangelho. Interessante que aqui no primeiro capítulo a gente já encontra uma introdução apostólica ou uma introdução de epístola, como Paulo e Pedro faziam. Agora, nesse ponto aí, nós vamos estudar no segundo episódio, o evangelho dentro do livro do Apocalipse. No segundo episódio, a gente vai tratar mais desse ponto aí. Agora, Adriano, você pode citar algum outro livro apocalíptico que não de João, desse período intertestamentário? Sim, olha só, nós temos o livro de Daniel no Antigo Testamento, que ele tem porções maiores, né, no Antigo Testamento de apocalíptico, né, a literatura apocalíptica. Nós temos ali no capítulo 2 de Daniel, nós encontramos também no capítulo 7, 9, 12, 11, são capítulos assim fortíssimos, falando sobre o futuro. Mas também a gente encontra porções, né, no livro de Abacuque, no livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias. São porções pequenas que apontam para um fim. Não são profecias condicionais. Nós podemos separar o seguinte: existem as profecias do Antigo Testamento, que boa parte delas são profecias condicionais para o povo de Israel. Agora, quando nós falamos de profecia apocalíptica, aí não é nada condicional. Isso vai se cumprir porque a palavra do Senhor disse. Entendi. Agora, você citou aí livros canônicos, né? Daniel, Abacuque. Fora dos livros não canônicos, você pode citar algum livro? Porque essa literatura apocalíptica era uma literatura, um estilo literário comum, né, dentro da cultura e na cultura judaica. Você pode citar algum outro livro não canônico? Sim. Por exemplo, no livro de Judas, você vai encontrar um trecho ali do livro de Enoque, né? O primeiro Enoque, ou se eu não me engano, o terceiro Enoque, que são livros históricos, não canônicos, que falava sobre um fim, sobre os últimos dias. Então, o mais conhecido é esse o livro de Enoque. O livro de Enoque é classificado como o pseudo-epígrafo. Esses livros são assim chamados porque se apresentam como sendo escritos por algum dos personagens do Antigo Testamento. Eles são amplamente apocalípticos e representam esperanças e expectativas que não produziram boa influência no primitivo cristianismo. São livros escritos por judeus que não são canônicos, não são, digamos, inspirados, mas assim, eles faziam parte da cultura, do pensamento até comum do povo judeu, né? A ponto de Judas ali, o livro, a carta anterior ao livro do Apocalipse, incluía uma citação do livro de Enoque, né? Isso, é interessante que os escritores, eles como não eram conhecidos, eles colocavam o nome do seu livro com o nome de pessoas importantes, né? Por exemplo, quem não gostaria de ler o livro de Enoque, aquele que foi transladado ao céu, né? Então isso daria uma certa credibilidade ao escrito, né? desse rapaz que está escrevendo esse livro apocalíptico. Sim, então esses livros que corriam aí no dia a dia da cultura judaica eram livros também apocalípticos, não obviamente escrito por Enoque, mas alguém escreveu e colocou o título de Enoque Apocalipse, ou livro de Enoque, de repente para ter uma circulação mais ampla, né? Isso, e é interessante que o texto dessa literatura Apocalipse de Enoque, ela é muito similar ao que João fala, e até que o próprio livro de Mateus, né? Olha, interessante, no verso 14 de Judas diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, olha só, é uma mensagem de um juízo próximo, né, e que envolve uma sentença para aqueles que desobedeceram o Senhor Jeová. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Por que João escreveu o seu Apocalipse, ou livro do Apocalipse? É claro que João não produziu por si próprio o conteúdo do Apocalipse. O que ele recebe ali é uma revelação de Jesus Cristo
Revelação essa que Deus deu a Jesus Cristo deu ao anjo e o anjo trouxe até João. Então, assim, acho que a gente começou a explicar ali, porque a gente entende a razão do livro quando a gente entende também a situação da igreja. Agora, João, ele era um discípulo de Cristo, judeu, e só que assim, a maioria dos discípulos, eles terminaram os dias deles fora de Jerusalém, né? Isso, com a perseguição da igreja, muitos cristãos ali, os apóstolos, não inicialmente, os apóstolos ficaram em Jerusalém. A princípio, né? A princípio, mas depois eles começaram a sair, né? É interessante que o primeiro que morreu foi Tiago, né? Ele foi morto à espada pelo Herodes Agripa. E alguns datam aí cerca do ano 42. E o primeiro que nós conhecemos, né? Que não era apóstolo, mas é Estevão, né? No ano 34, que ele é morto ali por ir contra a religião de Israel, né? O judaísmo. Uhum. Então a gente entende esse contexto de perseguição. Eu coloquei essa questão porque assim, João ele está na cidade de Éfeso. Trabalhando na cidade de Éfeso. Exatamente, a gente tem alguma informação de onde ele estava antes de ser preso? Você tem essa informação? Olha, Inés, o que eu tenho lido realmente são especulações, né? Por que dizem que é Éfeso que ele está, né? Porque quando o Domiciano ele morre ali por volta do ano 96, João é libertado. Ele sai, as acusações dele são retiradas, e ele vai para a cidade de Éfeso, e ali começa a escrever também o livro de João, enfim. Então, alguns acreditam que quando ele foi capturado, provavelmente ele já estava em Éfeso, né? Pelo fato dele voltar para Éfeso, é porque ele queria estar em Éfeso. Então, ele já estava em Éfeso quando foi retirado. Mas são apenas conjecturas, não temos provas aí. Éfeso era uma cidade situada na região que hoje se chama Ásia Menor. Era uma cidade livre, centro da administração romana, habitando lá muitos judeus. A cidade de Éfeso era grandemente famosa pelo templo de Diana, que era de extrema beleza e possuía imensos tesouros, sendo considerado como uma das maravilhas do mundo antigo. Agora, uma coisa interessante é que João não morreu na ilha de Patmos, né? É interessante, né? João ele morre de morte morrida, né? De todos os apóstolos, ele é o único que foram martirizados, né? Decapitados, cortados ao meio, né? Atravessados com espada, enfim, crucificado, né? De cabeça para baixo. Mas João ele morreu de velhice. E é interessante que você encontra esse relato, né, no final do livro dele, a discussão de Pedro com Jesus. Uhum. E Jesus disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, né? O que você tem a ver com isso, Pedro? Então ali dá a entender assim, um amor muito próximo de Jesus para com João. E isso, não sei porquê, mas por providência, João ele foi poupado e ele descansou por velhice, né? Pelo peso da idade, não pela espada de alguém. Agora, Adriano, você acha que essa palavra de Cristo, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso, né? Jesus falando para Pedro, para os discípulos. Você acha que não é daí que surge essa tradição dele ser jogado num tacho fervente e não morrer, e de repente a ideia de que João seria o João imortal? É possível, só que interessante que quem faz esses relatos, né, sobre essa possível que jogaram João, não são cristãos ou judeus que liam o Novo Testamento, né? Então, não acredito que surgiu dali, né? Mas eu posso dizer que se completa a informação. Não que uma surgiu que esse mito surgiu daquele verso, mas eu acredito que isso se completa. Eu acredito que é mais provável. Agora, João, ele morreu bem velhinho, né? Ele foi preso velhinho já e saiu ali da prisão, da ilha de Patmos, já bem velhinho, perto ali dos 100 anos. E parece que ainda compôs o Evangelho de João, porque é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes não têm o conhecimento. O Evangelho de João, então, foi escrito depois que ele saiu da ilha de Patmos? Porque é o seguinte, a gente pensa que a Bíblia está dividida ou organizada em forma cronológica, né? Mas ela não está bem dessa forma, né? Por exemplo, Gênesis não é o primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito por Moisés foi Jó. Mas Gênesis tem a ideia da criação, do início. E o Apocalipse, por sua vez, tem a ideia do fim, né? Da renovação da nova terra.
Mas é isso mesmo, Ernesto. Quando ele sai no ano 96 e vai para Éfeso, ali ele encontra alguns problemas, né, que estavam acontecendo. Né? Muitas pessoas já não estavam acreditando que Cristo era o Deus encarnado, mas era um tipo de Deus, ou uma encarnação, ou apenas um modo de Deus, enfim. E ele escreve dizendo que não, que ele era o próprio Deus encarnado. Isso você consegue perceber claramente quando ele escreve o primeiro capítulo do seu Evangelho. Agora, então, uma razão então para João escrever o Evangelho, aliás, o livro do Apocalipse, entendendo, é claro, que João não criou o livro do Apocalipse. Isso é revelação de Jesus Cristo que ele recebeu. Uma das razões, então, para que o Apocalipse fosse dado para a comunidade cristã daquela época era também para combater heresias que vinham do mundo pagão, porque as grandes cidades, elas estavam assim nos corredores comerciais. Então Paulo, mesmo João, fundavam igrejas e depois eles saíam. E essas igrejas recebiam pregadores itinerantes de vindas de vários lugares, e era muito fácil nessas igrejas entrarem heresias ou ensinamentos misturados aí, paganismo, cristianismo, e era uma dificuldade para os apóstolos vigiar essas igrejas e deixar essas igrejas, assim, digamos, vacinadas, né, contra todo tipo de heresia. Você percebe isso, o cuidado de João? Porque olha só, se você for lá para os últimos versos de Apocalipse, você vai encontrar algo interessante, né? Nos últimos versos, no capítulo 22, você vai encontrar essa afirmação, ó, no verso 18. 22, 18, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Alguns, né, dizem que quando João chegou em Éfeso, e com uma preocupação muito grande, porque ele começou a ver que estavam acrescentando palavras ao Evangelho, estavam tirando palavras do Evangelho. Então, alguns dizem que alguns copistas futuros, né, que começaram a fazer a cópia de Apocalipse, acabaram acrescentando essa informação ao livro, mas que não deixa de ser uma verdade, né? Em vários outros textos você encontra que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. E João, quando chegou lá, observou que realmente faltava líderes comprometidos. Como você falou, o apóstolo Paulo vinha, plantava uma igreja, levantava alguns líderes e depois saía. Mas muitas vezes ele tinha que mandar cartas novamente para aquelas mesmas igrejas, porque eles estavam caindo em pecado, eles estavam indo contra a palavra, não estavam obedecendo a palavra. E João, quando chega em Éfeso, vê essa realidade e escreve o Evangelho de João, mostrando a divindade do Cristo que ele viu na ilha de Patmos, né? Agora, Adriano, uma das razões aqui do livro do Apocalipse está aqui no verso 3 do capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É claro que principalmente os apóstolos, eles entendiam que Jesus viria ou retornaria nos dias deles, né? Mas aí você vê o próprio João lidando com a questão da espera, sendo ele mesmo preso, de repente necessitando de uma palavra, de uma orientação. Será que você acha que isso sempre foi um problema para a igreja, a questão da espera? Então, a gente vê até uma nota de urgência aqui no livro do Apocalipse, né? Pedindo para os cristãos ficarem firmes, pacientes, perseverantes, porque o tempo está próximo. Mas aí a gente pensa assim, o tempo está próximo, mas esse livro aqui do Apocalipse já tem mais de 2000 anos escrito, né? Como entender essa questão? Jesus vai voltar e espera, mas no nosso caso agora, já fazem 2000 anos. Como lidar com essa tensão aí de esperar? Pode demorar, mas pode ser hoje. O que você pode dizer sobre isso? No próprio livro, como você disse, a gente vê a questão da urgência, né? A palavra aqui, tempo, a palavra aqui é kairos. Kairos é realmente tempo literal, né? Contagem regressiva. Agora, quando você vai em outros versos, por exemplo, você vai ali em Apocalipse 12, diz que o diabo desceu
e sabendo que pouco tempo lhe resta. Ali é cronos, é um tempo assim indeterminado, não é um tempo literal. Então, aqui já no começo está dizendo, contagem regressiva para a volta de Jesus. Mas, olha, perceba o seguinte, a expectativa do retorno de Jesus é um benefício para o cristão. Alguns podem dizer, como você disse, né? Mas isso foi escrito há 2000 anos, né? Que demora é essa? Só que nós temos que entender, ninguém espera mais que uma vida à volta de Jesus. Uhum. Então nós temos uma vida, né, não sei quantos, 70, 80 anos, para nos preparar, nos santificar, tirar o mundo do coração para estar preparado para o retorno. Pode ser que a minha geração, e eu acredito, eu tenho fé, eu gostaria muito que acontecesse isso, que a minha e a sua geração, nós tivéssemos essa concretização, ou seja, estar vivos quando Cristo voltar. Mas o fato de eu não saber quando vai ser, ou quanto tempo ainda falta, isso não deve ser uma desculpa para dizer assim, isso não vai acontecer. Pelo contrário, quando a gente olha o tempo, os 2000 anos, nós observamos dezenas, centenas de profecias se cumprindo a cada momento, dizendo para mim e para o nosso ouvinte aqui que Jesus está às portas e que eu não tenho que me preocupar quando vai ser, mas como eu estou agora. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, voltando aí, séculos no passado, a gente imagina o povo, os cristãos em várias partes do mundo aguardando a volta de Jesus, e eles próprios passando perseguições, e a última voz apostólica, o João preso. Então, assim, era um momento assim de tristeza, de perplexidade, e aí vem o livro do Apocalipse com aquela nota de esperança que é a volta de Jesus. Então, é sempre importante a gente pensar nisso, que em momentos de crise, em momentos de perseguições, as pessoas sempre se voltam a algum tipo de esperança, algum tipo de profecia, algum tipo de uma busca de segurança. Por exemplo, eu lembro aqui agora, quando caíram as Torres Gêmeas, aqueles ataques, né, dos aviões nas Torres Gêmeas em Nova York, houve uma procura muito grande por livros proféticos. É um livro muito conhecido da escritora Ellen White, Eventos Finais, um livro que as pessoas buscaram muito, o próprio livro, a própria Bíblia. Então, assim, Deus sabe que em momentos de perseguição, em momentos assim de poucas respostas ou de poucas coisas fazendo sentido, o tema da segunda vinda é como se fosse um guia, né? Um farol orientando as pessoas. Olha, ainda que estejam umas coisas assim desconexas, há uma razão, há uma sequência, há um caminho e há uma esperança, né? No caso, a volta de Jesus, né? Porque, olha só, eu tenho uma frase comigo, né, que é até dessa própria escritora, Ellen White, que ela diz o seguinte, que nós não precisamos temer ao futuro se nós conhecemos o passado, né? Se Deus operou no passado, se Deus foi fiel no passado, Ele há de ser fiel no futuro, né? Então, João ali, quando recebe essa mensagem de esperança, é interessante que o livro todo é uma lembrança, uma relembrança dos livros do Antigo Testamento. Momentos em que Deus ajudou o povo, né? Você vai encontrar isso, o mar de vidro, eles falam sobre trombetas, sobre momentos de festa, de celebração no próprio livro do Apocalipse, que nada mais é do que uma lembrança da presença de Deus constante com eles, ajudando, dando livramento. Então o livro do Apocalipse, ele reacende a chama da esperança para o povo ali do primeiro século, mas para mim, para você e para os nossos ouvintes aqui, ele é uma certeza. Enquanto para o povo era uma esperança, para nós já é mais que uma esperança, já é vamos dizer assim, é uma concretização, porque tudo aquilo que João já preveu, boa parte já se cumpriu. Então eu não posso olhar para o livro do Apocalipse e acreditar que é tudo no futuro, ou que é tudo no passado, mas que boa parte já aconteceu, está acontecendo e falta pouco para acontecer. Então isso deve me encher de esperança no dia a dia. E aí fica um apelo, né? Que o próprio livro diz: felizes são aqueles que leem, que estudam, que obedecem essa profecia, porque fazendo isso, fique tranquilo, porque mesmo faltando pouco tempo, essa pessoa terá esperança, felicidade, segurança e o principal, né? Salvação em Jesus.
falei aqui com o Adriano Cecílio, pastor na cidade de Goierê. Isso, Goierê. É isso aí. Goierê. E Adriano, foi muito bom falar com você. Aqui nós estamos, já encerrando aqui o nosso primeiro episódio da série Distopia. E o nosso objetivo aqui é percorrer os 22 capítulos do último livro da Bíblia, o Apocalipse. E se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, é só escrever qualquer coisa aí nos comentários e com certeza eu e o Adriano vamos procurar então responder aí, trocar uma ideia com você aí a respeito do livro do Apocalipse. A série Distopia e outros assuntos você pode encontrar acessando reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético no YouTube. Adriano, muito obrigado. Obrigado por participar aí comigo desse primeiro episódio e aguardo você então no segundo episódio da nossa série Distopia. Que Deus te abençoe e tamo junto aí. Valeu, Enéas. É um prazer estar com você e estou empolgado para o próximo episódio. Um abraço, turma. Você ouviu mais um podcast Reconectados, série Distopia. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.